Fala, queridos alunos, professor Samuel Dória mais uma vez falando de matemática com vocês. Pois é, chegamos em nossa quarta aula de nossa maratona de estudos. Somos gratos a Deus pela dádiva da vida, pelo dom da sabedoria e nos permitir que durante esse período de dificuldade nós possamos nos reinventar e estudarmos juntos. Pois é, quero agradecer a você, aluno, pai de aluno, por ter abraçado esse projeto. A você, professor, que tem acompanhado o seu aluno. Hoje quero também agradecer à Secretaria Municipal de Educação pela oportunidade a mim dada de estar inserido nesse projeto. Quero agradecer a Amanda, a Tiago, quero mandar um abraço à coordenadora Alexandra da Escola Oséias, ela que é uma coordenadora dedicada, que tem acompanhado os seus alunos, que tem me ligado, mandado mensagem pedindo soluções quando os alunos enfrentam algum tipo de dificuldade. Sendo você, coordenador, professor e diretor, abraçando esse projeto, nós podemos ir mais longe. É durante esse período de dificuldades que nós temos entendido o quanto é importante a educação. Também quero mandar um abraço para o meu coordenador de matemática, Altemar, ele que tem sido um braço direito para mim, uma pessoa que tem me orientado, me instruído, me ensinado, tenho aprendido bastante com eles. E juntos nós temos somado os esforços e conhecimentos para que nós possamos levar a melhor aula de qualidade para você, aluno. Portanto, o meu abraço vai para todos aqueles que somaram os esforços e que juntos estamos tornando desse projeto uma realidade. Então, quero mandar um abraço especial para a aluna Ruth, ela que é da Escola Joaquim, que nos enviou essa foto mostrando o seu ambiente de estudo, aquele espaço que ela organizou em sua casa para nos encontrarmos no horário marcado e estudarmos juntos. Um abraço para você, Ruth, e que continue nos acompanhando. Quero também mandar um abraço para as alunas Maria Clara e Ana Letícia, elas que são da Escola Oséias, orientada pela coordenadora Alexandra, ela que nos enviou essa foto, mostrando a forma de como elas estão abraçando nossas aulas. Um abraço para vocês, continue estudando. Portanto, vamos iniciar nossa aula de hoje. Lembrando que o nosso componente curricular é matemática e que o público-alvo para essa aula são vocês, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental Maior. E que nessa aula nós iremos falar sobre congruência de triângulos. Encontra-se na página 80 do livro didático de vocês. Quem não tem ainda o livro didático, deixamos o link na descrição do vídeo. Pode baixar e nos acompanhar. O objetivo dessa aula de hoje é comparar os triângulos usando os critérios de congruência de triângulos. Vocês já estudaram essas habilidades? Já compararam triângulos? Já determinaram se eles são congruentes ou não? Através das habilidades, usando os casos de congruência? Se você já estudou essas habilidades, está relembrando. Se não viram ainda, estão vendo agora. Mas depois, quando voltar às aulas presenciais, o professor de vocês vai estudar com vocês novamente esse objeto de conhecimento. E aí, pronto para iniciarmos a nossa aula de hoje? Vamos juntos? Então, em nossa aula de hoje, nós iremos solucionar um desafio proposto na aula anterior. Na aula anterior, vocês solucionaram o desafio proposto, nos enviaram o formulário com a sua resposta e agora iremos discutir as habilidades de uma delas. Então, essa questão ela consiste no seguinte: analisando o triângulo abaixo, como classificamos o vértice H? Nós vimos na aula anterior que um triângulo é formado por 3 vértices, é formado por 3 lados, pode ter 3 segmentos de reta denominado como altura, e que esses segmentos denominados como altura podem encontrar-se em um ponto. E aí esse ponto recebe um nome específico. Portanto, nós estamos vendo que esses segmentos de reta aqui, eles são denominados altura, pois tem um ângulo de 90 graus em cada um deles. Aí, ele quer saber o seguinte: como é chamado esse vértice H, que é justamente o ponto onde esses segmentos estão se encontrando? Ele está querendo saber se é um baricentro, se é um ortocentro, um circuncentro ou nenhuma dessas alternativas. Qual alternativa você marcou? Então eu digo que é ortocentro. Estamos dizendo que o ortocentro é o ponto de encontro dos segmentos denominado altura de um triângulo. Ficou claro para vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, como na aula de hoje nós iremos falar de congruência de triângulos, nós vamos estudar essas habilidades por caso. Nós iremos falar de casos em que nos permite determinar se 2 triângulos eles são congruentes ou não.
O primeiro caso é relativo aos lados. Ele diz o seguinte: são congruentes dois triângulos que possuem os três lados correspondentes congruentes. Esse é chamado de caso LLL, ou seja, três lados, 3L. O segundo caso, ele fala sobre lado, ângulo e lado, LAL. O segundo caso é o caso onde nós iremos analisar lado, ângulo e lado, LAL. Ele diz que são congruentes dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido entre esses dois lados correspondentes congruentes. Já o terceiro caso, ele fala que é o caso ângulo, lado e ângulo, ALA. Ele diz que são congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre esses dois ângulos correspondentes são congruentes. Olhe, estamos vendo a teoria. Iremos entrar na prática e ver em cada triângulo essas habilidades. Já o quarto caso, ele fala em lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Então, ele diz que são congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, respectivos, congruentes. Olha, agora nós iremos ver um caso que ele é específico do triângulo retângulo. Vocês sabem que o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo interno medindo 90 graus. E que esse triângulo retângulo ele é formado por lados chamados de catetos e um terceiro lado chamado de hipotenusa. Que a hipotenusa é o maior segmento de medida desse triângulo e é oposta ao ângulo reto. Então, iremos identificar aqui dois lados chamados de cateto e um terceiro lado chamado de hipotenusa. O ângulo reto, que mede 90 graus, e os três vértices formadores desse triângulo. Então, ele diz que são congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos respectivamente congruentes. Ou seja, então, ele está dizendo que essas hipotenusas BC e NP são congruentes. Esse cateto AB e esse cateto MN também são congruentes. Portanto, os dois triângulos aqui passam a ser congruentes. Analisando os dois triângulos, nós temos o ângulo O e o ângulo M, cateto AB e cateto MN, hipotenusa BC e hipotenusa NP. Ele está dizendo que os ângulos retos são iguais ou aproximados. Está dizendo que o cateto AB é igual ou aproximado ao cateto MN. Está dizendo que a hipotenusa BC é igual ou aproximada à hipotenusa NP. Portanto, analisando essas informações, nós podemos dizer que esses dois triângulos retângulos, eles são congruentes. Agora, nós iremos na prática explorar as habilidades que nos permitem dizer se dois triângulos são congruentes ou não. Começando pelo primeiro caso, onde nós iremos analisar os lados de um triângulo. Eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo MNP. O triângulo ABC, formado pelos segmentos de medida AB, AC e BC. O triângulo MNP, formado pelos segmentos de medida MN, MP e NP. Nós iremos analisar se cada lado é congruente ao seu respectivo. Por exemplo, o lado AB tem como respectivo o lado MN. Eles são congruentes. Um tracinho em cada lado, unidade de medida. O lado AC tem o seu respectivo MP. Eles são congruentes. Um tracinho de medida. O lado BC e o lado NP são respectivos e congruentes. Portanto, nós chegamos à conclusão que esses dois triângulos são congruentes, explorando o caso de observação dos seus lados. Agora, o segundo caso é o caso em que ele considera LAL, ou seja, lado, ângulo e lado. Ele está dizendo que são congruentes dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido entre esses dois lados correspondentes congruentes. Então, nesse triângulo aqui nós temos
O lado RS medindo 4 centímetros. O lado TS medindo 3 centímetros. Compreendido entre esses dois lados um ângulo de 80 graus. No triângulo seguinte, nós temos XY medindo 4 e temos EY medindo 3. Compreendido entre eles também um ângulo de 80 graus. Portanto, podemos concluir que esses dois triângulos são congruentes. Eles possuem lados, ângulos e lados correspondentes entre si, congruentes. Já no terceiro caso, ele fala o contrário. Ele fala ângulo, lado e ângulo. Ou seja, ele está dizendo que são congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes, congruentes. Então, eu tenho esse triângulo aqui, onde ele tem um ângulo de 78,7 graus. Tem também um ângulo de 45 graus. Compreendido entre esses dois ângulos, ele tem um lado de 4,2 centímetros. Aqui nesse daqui, eu tenho também um ângulo de 78,7 graus. Tenho também um ângulo de 45 graus. Compreendido entre esses dois ângulos, um segmento de medida, medindo também 4,2. Portanto, eu chego à conclusão que esses dois triângulos eles são congruentes entre si, pois eles têm ângulo, lado e ângulos correspondentes congruentes. E aí, está entendendo os casos de congruência? Vamos continuar? O quarto caso ele consiste em termos lado, ângulo adjacente e ângulo opostos. São congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, correspondentes congruentes. Então, nós iremos analisar esses dois triângulos. Esse daqui tem esse segmento de medida BC, esse tem um segmento de medida EF. Esses dois segmentos de medida são correspondentes entre si e congruentes. Nós temos aqui um ângulo adjacente a esse segmento de medida. O correspondente a ele é congruente. Nós temos aqui um ângulo oposto a esse lado. O ângulo oposto a esse lado correspondente também congruente. Ou seja, o que é que nós estamos dizendo? Que os lados correspondentes são congruentes, os ângulos adjacentes são congruentes e os ângulos opostos a esse lado também são congruentes. Portanto, nós chegamos à conclusão de que esses dois triângulos eles são congruentes. E aí, compreender um pouquinho sobre os critérios ou casos de congruência entre triângulos? Vamos continuar? Agora, nós temos um desafio. Você irá solucionar esse desafio em sua casa, vai gravar um vídeo, nos enviar pelo WhatsApp, nós iremos analisar. Você vai dizer nesse vídeo se há caso de congruência de triângulos aqui ou não. Explorando os casos estudados, você pode dizer, definir ou não se há caso de congruências de triângulos. E aí, eu irei analisar todos os vídeos. O vídeo mais coerente, que explorar o maior número de habilidades, irá ganhar uma pequena lembrança. Nós iremos mandar para a sua casa uma pequena lembrança por ter solucionado o nosso problema. Portanto, olha o que nós vimos hoje em nossa aula. Nós vimos que existem critérios de congruência de triângulos que garantem a congruência caso L e LL, ou seja, lado, lado e lado. E casos ALA, ângulo, lado e ângulo. Também nós utilizamos esses critérios para comparar triângulos. Foi isso que nós vimos na aula de hoje. E aí, nas resoluções da atividade, é importante você saber que nós devemos ficar atento às posições dos lados e ângulos e que há situações em que podemos utilizar as propriedades em relação à soma dos ângulos internos de um triângulo para resolver. Nossa aula de hoje fica por aqui e não esqueça do desafio em que nós estamos disponibilizando o link na descrição do vídeo. Você terá acesso ao formulário, vai responder o desafio, nos enviar e na próxima aula nós iremos discutir habilidades sobre aquele desafio. Um forte abraço e até a próxima aula.